Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o nosso versículo para memorização dessa semana e nós estamos na nossa 10ª lição, né? Eu queria perguntar para vocês o que a gente comemora no mês de maio. E aí, vocês lembram? O mês de maio é comemorado o mês da família, não é verdade? E hoje eu trouxe para vocês um cântico que já foi usado até na igreja. Vocês lembram qual é a musiquinha? É uma música sobre família. Vamos lá cantar? Se com o papai Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã Jesus está, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família Jesus está, é feliz o lar. O nosso versículo de hoje tem a ver também com família. Se encontra lá em Provérbios 4:1, que diz assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Vamos repetir com a tia? Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Eu quero ver quem é que vai aprender esse versículo, certo? Estão desafiados a mandarem um vídeo. Quero ver vocês falando o versículo, ok? Memorização do versículo. Eu trouxe como dinâmica para vocês hoje, nós trouxemos, nós professoras do Ministério Infantil, Neemias, uma dinâmicazinha. O nome dessa dinâmica é Onde está o rato? Eu vou mostrar uma imagem para vocês vão ter que procurar o rato. Pausem o vídeo e procurem o rato, certo? Eu vou mostrar a imagem, vai ser rápido aqui para a tia, mas vocês precisam pausar o vídeo para poder procurar, ok? E aí, você conseguiu encontrar o ratinho? Quem conseguiu encontrar o ratinho? Tava fácil ou tava difícil? Quem não conseguiu encontrar, a tia vai mostrar onde tá, certo? Nosso ratinho está aqui. Tá vendo o nosso ratinho? Pequenininho. A nossa historinha de hoje vai falar sobre alguém que estava escondido, um menino rei, que foi preciso escondê-lo. Foi preciso esconder. Por que será que ele foi escondido? O nosso ratinho não estava escondido, mas foi muito difícil de encontrar, não é verdade? De quem será que eu estou falando? Esse menino rei que foi escondido. Vamos assistir a nossa historinha? Olá, crianças! Prontas para mais uma lição? Na história de hoje, nós vamos aprender sobre o menino Joás. Mas antes de entrarmos realmente na história e aprendermos sobre ele, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, relembrar alguns reis que a gente já viu, como o rei bom, Jeosafá, que reinava sobre o reino de Judá, e o rei mau, Acabe, sobre o reino de Israel. E vamos conhecer um pouco sobre a história desse
menino que a gente vai conhecer na nossa história de hoje. Vamos. Vocês se lembram de Acabe? Acabe, ele era o rei de Israel, né? Ele era um rei mau, ele se casou com Jezabel. Que Jezabel, né? Acabe, ele se casou com Jezabel, ela levou ele, assim como ele junto com ela, levaram as pessoas de Israel, né? A pecarem contra o Senhor, a adorarem a Baal, um falso deus, né? Um ídolo. E por causa deles, né, muitas coisas erradas acabaram acontecendo dentro do reino de Israel, né? Eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia nos conta que Acabe e Jezabel tiveram 3 filhos. Eram eles Acasias, Jorão e uma menina chamada Atalia, que era tão mal quanto a sua mãe, né? Já no reino de Judá, vocês lembram do nosso rei Josafá? Ele era um rei bom, ele obedecia às leis de Deus, ele fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor. O único erro de Josafá, na verdade, né, foi justamente ter se aliado a Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe, se tornou parente de Acabe. Como isso aconteceu? Josafá, ele tinha um filho chamado Jeorão, ele era o filho mais velho de Josafá. Jeorão, ele se casou com Atalia, a filha de Acabe. Por conta disso, né, eles agora se tornaram parentes, já que tinham os 2 filhos casados. Após a morte de Acabe, lá em Israel, o seu filho Acasias começou a reinar em seu lugar. Porém, Acasias era que nem um pai, um rei muito mau, e ele acabou reinando somente durante 2 anos. Quando ele morreu, ele não tinha filhos, e por conta disso, por não ter filhos, o seu irmão Jorão foi quem começou a reinar em seu lugar. Lá em Judá, após a morte do rei Josafá, o rei Jeorão começou a reinar. Quando ele se estabeleceu como rei, ele tinha outros irmãos. A Bíblia não fala o nome desses outros rapazes, porque quando o rei Jeorão, que era o filho mais velho, ele se estabeleceu como rei sobre Judá, ele mandou matar todos os seus outros irmãos. Ele matou todos os outros irmãos e ficou somente ele, né? Jeorão, ele teve um filho, o qual colocou o nome de Acasias. Acasias, ele não é o filho mais novo de Jeorão. Ele é o filho, ele não é o filho mais velho, ele é o filho mais novo. Porque durante o período do reinado de Jeorão, alguns povos inimigos atacaram, né, Judá, e levaram todos os seus filhos e esposas. E o único filho que restou foi justamente Acasias. Foi o único filho que ficou. Então, após a morte de Jeorão, rei de Judá, Acasias ele começou a reinar sobre Judá. Acasias ele ouvia muitos conselhos de sua mãe. Porém, a mãe dele era alguém que não servia ao Senhor. Então, os conselhos que ela dava eram algo que não agradava a Deus, porque eram coisas que iam contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, né? Certa vez, o rei Jorão entrou numa guerra. E durante essa guerra, o rei Jorão ele foi ferido, né? E foi para o campo de Jezreel. Acho que é esse o nome. Eu posso estar enganada só com relação ao modo de falar. Ele foi para esse campo para se recuperar do ferimento de guerra. Acasias, então, ele foi para Israel visitar o seu tio e também a sua avó, Jezabel, né? E enquanto eles estavam lá, houve um complô contra o rei de Israel, e tanto o rei como toda a sua família foram mortos. E juntamente com eles, o próprio rei Acasias, ele chegou a ser morto. Assim é que nós vamos conhecer a nossa história de hoje. Vamos agora entrar na nossa história de hoje. Nós aprendemos sobre nosso rei Acasias, né, que era filho de Jeorão, que era filho de Josafá. Acasias ele é tanto neto do rei Josafá, que foi um rei bom sobre Israel, sobre Judá, né, como também ele era neto do rei Acabe, o rei mau, né, que foi um rei mau sobre a nação de Israel. Acasias, ele ouvia muitos conselhos de sua mãe, como eu falei, né? Só que como sua mãe não servia ao Senhor, as suas ações também não eram algo legal.
Acasias chegou até mesmo a se casar com alguém também da família de Acabe, da família de sua mãe, não é? Mas a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Mas a Bíblia conta que Acasias ele foi casado com uma mulher chamada Zíbia. Ela era de Berseba e junto com ele ela teve um neném chamado Joás, que é a criança da nossa história de hoje. Como eu falei anteriormente, Acasias ele chegou a ir visitar o seu tio Jorão, que tinha sido ferido durante uma guerra. E durante essa visita, o próprio rei Acasias acabou sendo morto em um complô que foi armado contra o rei de Israel. Toda a família do rei de Israel foi morta e junto com eles o próprio rei Acasias. Atalia, que era a mãe do rei Acasias, ao saber da morte do seu filho, ficou muito revoltada e decidiu que queria todo o poder para si. Ela decidiu que agora somente ela seria aquela que comandaria sobre Judá, que mandaria sobre Judá. Mas havia algo que não daria certo nessa história dela. O rei Acasias ele tinha filhos, e por direito, após a morte dele, quem deveria assumir o trono seria um de seus filhos. Pronto. O que a Atalia então planejou? Ela decidiu que mataria todos os filhos do rei, todos os parentes dela da família real. Então a Atalia ela mandou matar todos os netos dela. Que terrível, né? Essa ação dela. Mas o que aconteceu? Deus ele poupou a vida de uma criança durante essa rebelião da rainha Atalia. Jeoseba era uma filha também do rei Jorão, era uma irmã de Acasias, do rei Acasias que morreu. Ela não era filha de Atalia, ela era filha somente do antigo rei Jorão e era irmã de Acasias, meia irmã de Acasias, né? Jeoseba, ela era casada com Joiada, que era o sacerdote. Eles moravam lá no templo do Senhor, ok? Jeoseba, quando soube dos planos de Atalia de matar todas as crianças, todos os filhos do rei, ela foi até o palácio e pegou o pequeno menino Joás junto com sua babá e levou eles para um quarto no templo. E Joás, ele então ficou lá escondido e a rainha Atalia, sem saber que esse menino estava vivo, passou então a reinar sobre Judá, como rainha sobre Judá, né? Passou então aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos com a rainha Atalia, uma péssima rainha, uma mulher muito malvada reinando sobre Judá. Após 6 anos, o menino Joás agora ele estava com 7 anos de idade. E o sacerdote Joiada então decidiu tomar uma ação, já estava na hora de acabar com essa crueldade de Atalia. Então o sacerdote Joiada chamou todos os comandantes de guardas e mandou que eles fossem chamar todos os levitas e todos os líderes das cidades, né, das famílias das cidades. E esse povo todos se reuniram lá no templo junto com o sacerdote. E ele explicou que o rei Joás, ele estava vivo, era filho do rei Acasias e que por direito era ele quem deveria assumir o trono de Judá, né? O rei conversou com esses homens, eles então decidiram que deveriam ungir Joás como rei, né? Tirar Atalia do trono. E então eles marcaram um dia, né? Joiada preparou tudo para que Joás ele ficasse protegido, né? Em frente ao templo ficou um monte de guardas para proteção do rei. Então no dia marcado o povo se reuniu. Joiada então colocou sobre a cabeça de Joás a coroa real e então ungiu ele como rei sobre Judá. Quando isso aconteceu, o povo começou a gritar: "Viva o rei! Viva o rei!" Então, lá do palácio dela, Atalia acabou ouvindo esses gritos do povo. E então foi lá até o templo saber o que estava acontecendo. Quando ela viu o pequeno Joás ungido como rei, imagine o susto dela ao perceber que nem todos os seus netos haviam morrido, que o plano dela não tinha dado certo. Que susto, hein? Ela passou 6 anos pensando que não tinha mais nenhum descendente da família dela vivo. E de repente estava lá o menino sendo ungido como rei sobre toda aquela nação, não é? Então ela começou a gritar: "Traição, traição!" Então o sacerdote Joiada mandou que os guardas eles prendessem Atalia, levassem ela para fora do templo
e todos aqueles que seguissem ela também deveriam ser mortos. Então, fora do templo do Senhor, né, que era um lugar santo, um lugar onde estava a presença de Deus, ali, então ela foi morta. E o rei Joás, então com 7 anos de idade, gente, uma criança aí como muitos de vocês, provavelmente na mesma idade de vocês. Joás, então, ele foi ungido rei sobre a nação de Judá. A Bíblia ela nos fala que durante todo o reinado de Joás, ele era orientado pelo sacerdote Joiada, né? Joiada, ele cuidou de Joás desde que ele tinha 1 aninho de idade, né? Quando ele foi salvo da crueldade de sua avó. E então ele com certeza orientava, como sendo sacerdote, né? Orientava Joás na palavra do Senhor. E então Joás, ele cresceu sendo orientado pelo sacerdote Joiada, até mesmo enquanto ele reinava sobre Judá. Ok? Bom, crianças, essa foi a nossa história de hoje. E a pergunta agora é, o que podemos aprender com essa história, né? Eu separei 2 lições para a gente aprender com ela. A primeira é, Deus, ele guardou a vida de Joás, né? Com a sede de poder da rainha Thalia, né? Ela mandou matar todos os filhos do rei, mas Deus, através de Jeoseba, a tia daquele bebê, né? Deus, ele guardou a vida dessa criança, não permitindo que ele, assim como todos os outros irmãos dele, acabasse sendo morto, né? Deus, ele poupou a vida de Joás. E devemos entender e perceber que também nos dias de hoje, Deus, ele tem guardado a vida de cada um de nós. A minha vida, a vida de vocês. Mesmo em um período como esse que a gente está enfrentando, um período um pouco complicado, né? Já estamos aí mais de 2 meses sem nos vermos, não é? Mas Deus, ele tem guardado e cuidado de cada um de nós. Deus, ele tem protegido as nossas vidas, tem cuidado das nossas vidas. O segundo ponto que a gente pode aprender é que Joás, ele escutava a Joiada. Joás, quando ele se tornou rei, ele era apenas uma criança, né? Tinha 7 anos de idade e tinha agora sobre seu poder todo um reino, né? Imaginem aí vocês, crianças, se alguém dissesse agora para vocês que vocês seriam, por exemplo, o presidente do Brasil. Vocês seriam capazes de governar uma nação como o Brasil, tomar decisões corretas, guiar essa nação de maneira correta e justa diante do Senhor, principalmente? Então, Joás, ele era essa criança que tinha agora uma nação inteira sobre o seu reinado, como comandante de toda uma nação. Por conta disso, ele precisava justamente de alguém que o orientasse, que direcionasse ele, que ajudasse ele a tomar decisões, principalmente decisões que fossem da vontade do Senhor. E para isso ele tinha justamente o sacerdote Joiada, que era marido de sua tia, né, seu tio. E Joiada era aquele que orientava o rei Joás em todas as suas decisões, naquilo que ele precisava fazer. E Joás, ele ouvia os conselhos de Joiada. Que lição nós queremos passar para vocês? Da mesma forma, vocês, crianças, precisam de pessoas que orientem vocês, que direcionem vocês, principalmente nos caminhos do Senhor. Vocês são novos, são muito pequenos ainda. Precisam de pessoas que saibam direcioná-los a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por conta disso, vocês devem lembrar do papai e da mamãe de vocês, também das tias da escolinha, que nós sempre estamos aqui justamente para ajudá-las naquilo que vocês precisam aprender sobre a palavra do Senhor. Né? A palavra de Deus diz que a gente não deve somente ouvir, mas também praticar aquilo que a gente ouve. Né? Vocês devem aprender não somente a ouvir os conselhos dos pais de vocês, quando eles ensinam a vocês a fazerem a vontade de Deus, mas também obedecer e colocar isso em prática, tá bom? Que Deus os abençoe e boa lição! Olá, pessoal! Hoje nós estudamos um pouco sobre a família de Joás, né? Tudo o que aconteceu com ele, e vimos um pouquinho da sua árvore genealógica, né? Que a tia Maria já mostrou aí para vocês, ó. Os familiares, né? E tudo mais. Hoje o nosso desafio é um pouquinho diferente. Nós queremos propor para vocês que vocês construam uma árvore genealógica. Acredito que alguns de vocês já tenham feito esse exercício até mesmo na escola, mas a gente quer fazer esse momento, já que vocês estão em casa com a família de vocês, você chama os pais,
os tios, os avós. E vocês podem tentar ver as fotos antigas ou mesmo perguntar quem eram os seus bisavós e tentar montar essa árvore. Vocês podem pegar modelos simples, mas vocês podem fazer uma árvore mais elaborada. Eu trouxe aqui alguns modelos, certo? Esse aqui, ó, esse modelo é da minha árvore genealógica. Esses aqui são os meus familiares. Como esses aqui eu não encontrei foto, né? Porque antigamente as fotos eram muito mais difíceis de ser tiradas. Então eu coloquei só um personagemzinho. Tem outros modelos mais simples, ó. Esse aqui para você escrever o nome. Tem esse aqui colorido. Vocês podem construir ele para as crianças pequenas. De repente vocês podem recortar um bonequinho e só colocar o nome do familiar de vocês, tá certo? O importante é que vocês usem a criatividade. E aí eu fiz essa árvore grande aqui, bonita, que já faz um tempo que eu queria fazer. E ela não tá completa, porque a minha família é muito grande, tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe, certo? Então eu tentei aqui fazer mais os meus avós, que os meus bisavós paternos, meus bisavós maternos, o meu avô, minha avó paterna, o meu pai, aqui o meu avô e a minha avó materna, a minha mãe, e essa aqui sou eu no finalzinho. Depois eu vou tirar uma foto dela bem legal para colocar no grupo. Então, o desafio é esse, vocês vão construir uma árvore genealógica da família de vocês. Vocês podem fazer ela simples, como eu fiz a minha, até os avós, e podem fazer ela super elaborada, colocando tios, primos, irmãos. Usem a criatividade de vocês. Fiquem na paz, espero que vocês façam trabalhos excelentes. Um grande abraço e um beijo.